muitas pessoas perguntam, principalmente o Bruno, que é da parte de tecnologia e inovação, se as inovações elas vieram para substituir ou para, por exemplo, Roubar o emprego. roubar o né? emprego das pessoas, tá? Isso é um ponto importante. Por que eu digo isso? Porque eu defendo a pulverização por avião também, por drone. Eu acho que a gente tem várias alternativas diferentes e as pessoas vão estar cada vez mais conectadas e ligadas a elas. Então, o mercado vai sempre dar alternativa, que é o que a gente sempre fala da carne, né? Da proteína animal, vai ter sempre a vegetal, mas a gente tem que saber vender a animal da melhor forma. Então, como é que vocês enxergam isso? Agora eu pergunto pros dois até. Porque tem muita gente que assiste e pensa essa loucura de drone vai tirar o lugar de muita gente. Como assim? Isso é real? Isso acontece? Nos falem um pouquinho sobre isso. Eu posso falar. Eu posso começar pelo que eu abordo nas palestras. O Mike já viu algumas palestras minhas. Para mim é o seguinte, o drone, assim como outras tecnologias, eles vão aperfeiçoar algo. O que é a inovação? Ele aperfeiçoa algo que era feito de uma maneira, através de tecnologia, de novas maneiras de se fazer, e para você ficar mais eficaz, mais rápido, mais barato. Então, no final do dia, a inovação serve para isso. A pessoa que não se adequa a esse aperfeiçoamento, a essa evolução, ela fica de fora. Então, um exemplo claro que eu dou é, antes da energia elétrica, tinha uma função de um cara que colhia gelo. Eu falo isso nas palestras. E aí o povo duvida, fala, não, tem um cara que era o colhedor de gelo. Ele ia lá e colhia, tinha uma empresa que chamava Ice Company, a empresa do gelo. Isso antes da energia elétrica. Quando a energia elétrica surge, na cabeça dos caras eu preciso fazer gelo. Por quê? Porque isso era o que eles estavam acostumados a usar, o gelo. Foram e fizeram máquina de fazer gelo. Então, antes da geladeira, turma, surgiu a máquina de fazer gelo, porque era mais óbvio. Depois eles sacaram que não precisava congelar os alimentos, você podia resfriar. Surgiu o refrigerador. Então, o cara que colhia gelo, se ele não se desenvolver, ele ficou de fora. Agora, a pessoa, o benefício para o consumidor, ele fica. Então, no drone, eu acredito que vai ser a mesma coisa. O cara que é o piloto de avião, o cara da parruda, o cara do pulverizador, ele precisa se desenvolver com a tecnologia, porque senão vai acontecer o que aconteceu com o cara do gelo. E aí tem os treinamentos que os meninos têm para acelerar o processo. Se o cara pega com a mão dele ali e tenta ficar 1 ano, 2 anos caindo no drone, aquele rolo, às vezes ele gasta tempo e dinheiro. Um investimento num curso, ou seja, online ou presencial da DS, já com os drones que ele vai utilizar, já com toda a parafernália ali para suportar ele, às vezes você corta um tempo de aprendizado que você vai dar pro cara muito mais rápido. E, né? Eu concordo contigo, exatamente isso. E assim, o fazedor de gelo ainda vai ter, né? Vai precisar, não dessa forma, mas ele vai precisar O avião sempre vai existir mercado para ele. Cara, o avião faz muito mais área que um drone ainda, né? Faz muito mais área. Então, só que, por exemplo, o Bruno lá tem 20 mil hectares. Tem 20% da área do Bruno que não pode avião, tá? Então, hoje ele está fazendo com o quê? Com outro equipamento. Ele pode entrar com drone agora. O cara que tem um autopropelido, por exemplo, choveu, Bruno, tem umas áreas alagadas. Vai 2 ou 3 dias para entrar com autopropelido.